O Carnaval é uma festa nacional que antecede a Quaresma, que teve início com a influência da colonização portuguesa aqui no Brasil. Brasil, o país de Pelé, o país do futebol, mas conhecido também como o país do Carnaval. Depois da folia vem a Quaresma, um período de 40 dias que antecede a Páscoa, onde muitos religiosos refletem sobre os 40 dias de Jesus no deserto. A Páscoa judaica é uma grande festa que comemora a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. A origem da palavra Páscoa vem do termo hebreu Pessah, que significa passagem ou travessia. Deus escolhe Moisés para libertar e guiar o povo pelo deserto, mas Faraó não permite. Diante da recusa do líder egípcio, Moisés começou a apresentar sinais enviados por Deus que demonstravam a sua ira. Foram elas: sangue, rãs, insetos, piolhos, morte do gado, úlceras, granizo, gafanhotos, trevas e a morte dos primogênitos egípcios. Com a última praga, o faraó perdeu seu primeiro filho e, assim assustado com tudo o que aconteceu, permitiu a saída dos hebreus de suas terras, iniciando o êxodo do povo. Na primeira Páscoa judaica, na noite anterior à saída do Egito, os hebreus escolheram um cordeiro, representando o cordeiro pascal, que foi assado e servido como alimento para toda a família, juntamente com o pão asmo, um pão sem fermento, e também ervas amargas. O sangue do animal foi utilizado para marcar as laterais das casas para que o anjo da morte não levasse os seus primogênitos durante a última praga do Egito. Por isso, o Pessah também significa passar por cima. A Páscoa é uma reunião familiar e durante esse período, os pais aproveitam para ensinar aos filhos sobre sua história e sobre o seu Deus. A Páscoa cristã comemora a morte de Cristo. Por meio dela, foi feito o resgate e a libertação da escravidão do pecado, e também comemora a ressurreição de Jesus, que venceu a morte. No Carnaval, você está livre para saborear todos os prazeres da carne. Na Quaresma, você se purifica para compensar o tempo da folia. E na Páscoa, você celebra a ressurreição de Jesus e a oportunidade de ressurgir como um novo homem para viver tudo de novo. Aparentemente perfeito, mas a Bíblia diz em Provérbios 14 e 12: há caminhos que para o homem parecem certos, mas no final conduz à morte. O Carnaval está ligado à fé cristã? Em nenhum momento na Bíblia você verá algum texto fazendo apologia ao Carnaval. O termo Carnaval vem do latim carnis levare, que significa retirar a carne. Mas se não tem nenhum registro bíblico, quer dizer que a Bíblia não condena o Carnaval? Todo comportamento carnal desagrada a Deus. As festas carnais só mudam o nome, mas a intenção é levar as pessoas a se afastarem de Deus. Uma vez longe de Deus, sem agradar a Deus, vem o sentimento de liberdade para agradar a carne. Em Romanos capítulo 8, do versículo 5 ao 8 diz: porque as pessoas que vivem segundo a carne têm a sua mente controlada pela carne, mas os que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela carne acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela carne se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à palavra de Deus e de fato não podem obedecer a ela. Portanto, as pessoas que vivem de acordo com a carne não podem agradar a Deus. O Carnaval é o período do ano em que as pessoas se entregam ao prazer da carne, ao uso excessivo de bebidas e drogas. No Carnaval, as pessoas desmerecem a relação matrimonial, se entregando a traições, orgias e se envolvem em todo tipo de confusão. Estatisticamente, é comprovado o aumento de homicídio, de doenças sexualmente transmissíveis e de acidentes fatais com motoristas alcoolizados. Mas por que, mesmo apesar de tudo isso, o número de pessoas curtindo o Carnaval aumenta todos os anos? Na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1 ao 4, ele diz: lembre disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos,
vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, e não terão respeito pela fé cristã. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho, amando mais os prazeres da carne do que a Deus. Mas então, de onde surgiu o carnaval? Todo tipo de pecado, disfarçado de festa, surge em Satanás. Segundo estudiosos, o carnaval pode ter origem na Babilônia com as comemorações chamadas sacéias, onde os prisioneiros eram livres momentaneamente e então se vestiam de reis, alimentavam-se como um rei, dormiam com suas esposas, voltavam ao convívio familiar, porém depois de alguns dias eram torturados e executados. O carnaval ainda pode ter sido inspirado pelas festas greco-romanas, onde a bebida e orgias eram liberadas. Eram chamadas de bacanais, festa em honra a Baco, segundo a mitologia, o inventor do vinho. Mas o que tudo isso tem a ver com a fé cristã? Nada. Na verdade, o problema foi que na Idade Média a igreja tem sérios problemas para manter seus fiéis seguidores. As festas pagãs estavam atraindo os fiéis e a igreja então precisa de uma nova estratégia. Muitas festas pagãs foram substituídas por datas comemorativas do cristianismo. Foi então que surge a Quaresma, uma forma de se purificar dos dias de total entrega ao pecado. Uma forma de se limpar dos prazeres da carne e do que chamam hoje carnaval. A Quaresma é um período de 40 dias de jejum e preparação que antecede a Páscoa. Um momento de reflexão, oração, atos de bondade, encontros espirituais e total abstinência da carne. Então quer dizer que o cristão pode se envolver com o carnaval? O cristão pode pular carnaval? Não podemos confundir a alegria do evangelho com a tentativa de cristianizar o carnaval, achando que seremos purificados pela quaresma depois de se entregar aos prazeres da carne. Em Romanos, capítulo 14 e versículo 17 diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Jamais confunda a alegria no Espírito com a alegria do mundo. A alegria do mundo é uma falsa alegria, é uma alegria passageira para fugir da depressão, das desilusões, dos problemas. Mas depois da curtição, volta a tristeza, vem a ressaca e uma vida sem propósito. Mas a alegria no Espírito traz paz ao coração. Lembre-se que a alegria é uma característica do fruto do Espírito. E em Romanos capítulo 8, e versículo 1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Algumas denominações cristãs realizam um retiro espiritual para jovens durante o carnaval. É uma tentativa de tirar a juventude dessa tentação. Eu acho válido. A juventude está formando sua identidade em Cristo. Todo cuidado e orientação são importantes. E você? O que você acha? O cristão pode pular carnaval? Carnaval e a fé cristã podem andar juntas? Nos vemos em outra ocasião. Que Deus abençoe você e a sua família.